Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou te ensinar como ocorre o processo de formação da urina no nosso corpo, um processo bastante fundamental. Bom, o processo de formação da urina ocorre nos rins, um local que regula a quantidade de água no nosso corpo, além de eliminar resíduos metabólicos como a ureia e também regular a quantidade de sais minerais no nosso corpo. Sendo assim, bastante fundamental nós sabermos como ocorre a formação e a anatomia dos rins. Bom, agora eu vou mostrar a anatomia dos rins, que faz parte do sistema urinário nosso corpo. Bom, a gente vê aqui mostrando na imagem os rins em vermelho. Logo abaixo tem os uréteres, que são os canais que passam da pelve renal até a bexiga, que transporta a nossa urina para o nosso corpo, que é a bexiga e o ureter. Bom, os rins são divididos em 3 partes principais na formação da urina do nosso corpo. Como a gente pode ver aqui, ele tem o córtex, que é a parte externa dos rins. Ele funciona como a fase de filtração. E também a gente tem a medula, que são em forma de pirâmide, como a gente pode observar. São todos esses assim. Que também tem a função de fazer as outras fases de filtração do nosso corpo, como reabsorção, excreção, entre outros. E os cálices, mas outro importante seria a pelve renal, que é o último local onde passa a formação da urina antes de chegar no ureter, como a gente já mostrou antes. Esse aqui é a pelve renal, que ela tem a função de transportar lá para a bexiga, como a gente viu anteriormente, a nossa urina. A primeira fase seria a filtração. Ela acontece no néfron, que acontece na cápsula glomerular, aqui, ou então se chama cápsula de Bowman. Dentro dela tem esse capilar glomerular, que vai ter a função de filtração do plasma sanguíneo. O que seria o plasma sanguíneo? Seria o líquido presente no sangue, em que a gente vai filtrar o que? Os sais, a água, os aminoácidos, a ureia. Tudo isso presente lá vai fazer esse papel de filtração. Vai chegar o líquido pela arteríola aferente e a saída pela arteríola eferente. Sendo assim, o primeiro processo acontecendo de filtração lá na cápsula glomerular, com essa função de filtração. Bom, a próxima etapa de formação da urina se chama reabsorção. Ela, como anteriormente dito, foi acontecido a fase de filtração na cápsula de Bowman, no néfron. Agora vai acontecer em outros locais. Vai acontecer na alça de Henle, no túbulo contorcido distal e proximal. Bom, na saída da cápsula de Bowman, vai acontecer a formação do túbulo contorcido proximal, que ele vai ter a função de reabsorver todos os nutrientes, como por exemplo o sódio, o potássio, o aminoácido, a água mesmo, e trazer uma função necessária para o nosso organismo e não, vamos dizer assim, depositar em lugares precisos e não desperdiçar os nutrientes. Então, a alça de Henle também tem essa função, como podemos ver aqui, essa é a alça de Henle. O túbulo contorcido proximal e o túbulo contorcido distal, aqui em cima. Todos esses com essa função de reabsorção, de pegar esses nutrientes e depositarem em uma função necessária, em um local necessário para não desperdiçar. O nome da última fase se chama secreção. Como a gente já viu anteriormente, tem a filtração e a reabsorção, sendo a última secreção. A secreção ocorre também no néfron, né? Mas em outra parte. Ocorre no ducto coletor e no túbulo coletor. Ela tem a função de secretar aquelas substâncias indesejadas que não foram filtradas junto na primeira fase de filtração, que não foram secretadas e assim ajudam a regular o pH do sangue. Então, essa acaba sendo todas as fases de formação da urina, com a filtração ocorrendo na cápsula de Bowman, com a
reabsorção ocorrendo na alça de Henle, na túbulo contorcido distal e proximal. E por último, a secreção ocorrendo lá no ducto coletor e no túbulo coletor, com a função de excretar, né, esses resíduos que não foram utilizados, que não tem mais função e que não tem como filtrá-los, ajudando assim a regular o pH do nosso sangue. Então, acaba sendo essas as etapas de formação da urina. Nesse contexto do resumo que eu dei no finalzinho, a gente percebe que da pelve renal, ela, depois desses processos todos, ela vai sendo transportada pelo ureter e vai ter a função de transportar a urina até a bexiga, pelve renal sendo uma parte dos rins, né, como a gente viu anteriormente, mas assim ela vai fazer essa formação depois de todas essas fases e transportar para a bexiga, para assim ela armazenar, e quando tiver a necessidade vai estimular a gente para fazer, ou se quer, para quem não entendeu muito, vou tentar explicar de uma forma bem mais familiarizada para vocês entenderem de forma bem melhor. Bom, néfron é uma parte dos rins, onde vai ter essa filtração do plasma sanguíneo. Quando a gente bebe água, tudo, todo vai estar composto no nosso plasma, porque nosso corpo é praticamente só feito de 90% de água. Então, a gente precisa de fazer essa filtração para nós sobrevivermos. Então, os rins acaba tendo um papel muito importante na nossa vida. Bom, sem ele, a gente pode ter problemas renais, insuficiência renal, e assim, tendo que até realizar processos de diálise para resolver o caso, e até chegando em situações maiores crônicas, mas que, sabendo dessas informações, a gente pode reconhecer melhor o nosso corpo e saber como nós podemos cuidá-lo da melhor forma, e sabendo como é a etapa de formação. É uma curiosidade super boa que eu acho que todo mundo deve saber como que acontece, pra gente saber como que é a formação. Eu acho que é uma curiosidade super importante. E a gente viu essas 3 etapas, né, de reabsorção, secreção e filtração, sendo em diversos lugares dos nossos rins, né, sabendo a composição toda, e cada função é super importante. E trazendo assim informação, então eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido e saber qual é realmente a importância dessa sabedoria para a gente ficar dentro dessas informações da saúde, para a gente poder se conhecer melhor e nos cuidar melhor. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês, qualquer coisa, tenha alguma dúvida, pode me responder. E eu fico eternamente grata por terem ouvido até o final.